Olá, tudo bem? Meu nome é Kenny Gonçalves, eu sou psicólogo clínico, como também dentro da minha grade curricular, eu me permiti passar em todas as áreas da psicologia, mas meu forte foi sempre dentro da psicologia organizacional. Hoje será esse tema que eu irei abordar. Tentarei ser o mais breve possível, mas é algo para se refletir. Dentro da clínica, dentro do consultório, eu venho recebendo pacientes que vêm fazendo terapia e traz esse assunto, né, que é sendo recorrente. Né? Eu sempre também faço as análises voltado por experiências próprias, minhas, por sinal, né? Mas eu sou psicólogo clínico, né? Tenho psicólogo escolar, psicólogo social. Eu trabalho também com terapias de casais, né? Idosos, pessoas enlutadas e como também adolescente, jovem e adulto, né? Que é dos 18 aos 20, 25, 24 anos e o adulto em si, né? Mas o tema que eu vou trazer agora, eu vou trazer as experiências voltadas para dentro das empresas, dentro da psicologia organizacional, né? Dentro dos analistas de captação de recrutamento, né? Para refletir um pouco sobre o que é qualificação, o que é esse viés melhor para a empresa. É aquele funcionário que é cheio de título, que só estudou, ou aquele que, mesmo não tendo os recursos que o outro teve, que estudou, que teve condições por algum momento, por algum meios próprios, não sei se foi fácil ou se foi difícil, mas é melhor do que aquele que desde sempre trabalhou e ganhou experiências com a vivência que a vida lhe deu. Quero trazer essa reflexão. Muitas das vezes, aquele que tem títulos não é melhor do que aquele que trabalhou, que tem, né, traz consigo na sua vida a experiência de vida vivida, realmente de fato. Eu gosto de fazer as análises, as reflexões reflexivas, voltado para experiências a mim, né? É, eu nunca fui doutor, me vi numa situação que eu tive que me reinventar, né? Fui buscar conhecimento para mim sempre estar atento no mercado de trabalho, né? E sempre é aquela coisa, a gente bate na porta, é sempre um não, porque você não tem é, mil e um cursos que assim, você vai olhar, não faz sentido. Você olha para si e diz, eu tenho condições para exercer essa função, sim, por que não? Eu costumo usar uma palavra, uma frase minha, que costumo dizer, eu já fui empreendedor e eu sempre falava para os meus funcionários. Claro que tem que ter a primeira, o recrutamento, a parte do primeiro contato, ver, ouvir e acolher aquele candidato, né, para ver se ele se qualifica para a vaga que você está esperando. Né? Mas hoje, grande maioria parte pelo viés da indicação. Ainda é muito forte dentro do contexto nacional brasileiro. E dentro da psicologia organizacional, na qual eu
tenho como base de teórica, embasamento teórico, Zanelli, né, aonde eu tenho minhas referências, aonde eu me espelho muito. E dentro da minha experiência como profissional, passei por várias áreas de atuação, desde a área petrolífera, como da área de segurança e agora como psicólogo. Eu vou citar um caso, né, que espero que fazer os meus colegas analistas de recrutamento e de captação refletir, né? Eu como empreendedor, eu sei o quanto é difícil manter um funcionário. A gente tem um gasto exorbitante para manter esse funcionário e fazer a captação e o recrutamento. Então, eu vou trazer uma fala, né, e que por mim mesmo, certo, me faz refletir, né? Eu fiz um pequeno texto, né, que eu não gostaria de trazer, espero que vocês entendam e reflitam, tá? Que nem especificamente aquele que tem 1000 cursos é o mais capacitado, aquele que apenas tem um ensino médio ou só o fundamental tem a exímia capacidade de exercer a função, é só ensinar. Várias empresas aí têm um mecanismo que se chama acolher. O que seria o acolher? Eu já estava esquecendo. O acolher é quando aquele momento aonde isso vem dentro da parte teórica dos Zanelli. O acolher é aquela parte do recrutamento que após todas as etapas de seleção, aonde você é ouvido, onde o seu currículo, onde você recebe o primeiro chamado, aonde você vem a fazer um processo seletivo, seja individual ou grupal, e muitas das vezes as empresas estão adotando a parte de fazer as entrevistas online através de plataformas de vídeo, de audiovisual, né? E isso também é muito benéfico, a tecnologia vem ajudando bastante. Mas vamos lá, o que seria o acolher? Passando essas etapas e o profissional já começa a exercer a sua função, né? Para ficar, quer dizer que eu que tenho 1001 cursos, eu não sou melhor do que aquele. Eu sou sim melhor do que aquele que não tem. Mas aquele que não tem pode aprender também. A gente tem que ver esse lado. Aquele que não tem o curso, que não teve a oportunidade, aliás, se vocês buscam um emprego e exigem demais, acaba afastando aquele que realmente poderia ser o seu funcionário. Aquele que a empresa realmente necessita. E aquele que tem vários títulos, pode ser o caso de quando ele chegar lá, ele já sabe demais, ele vai ver que aquilo não é suficiente para ele e vai embora. Então, para não ser mais delongas, né, eu vou trazer um viés, né, uma fala que eu fiz e espero que vocês entendam. E não sei se eu dou continuidade na fala, mas eu vou deixar bem esclarecido, assim, acho que um meio que um desabafo, se assim for por entender, né? Porque eu passo por isso às vezes quando vou fazer um processo seletivo e o examinador pede cursos que assim, não faz sentido, talvez faça sentido para a empresa, mas que eu tenho condições de exercer aquela função,
Um pensamento que eu tenho, você só vai saber quem é o trabalhador mesmo, de fato, se você pôr ele para trabalhar. Se você observar. Porém, é, você mesmo ajudar fazer com que todos da equipe acolham esse novo trabalhador, esse novo talento que está entrando dentro da empresa, porque há um período de adaptação e é aonde vem o acolher. O acolher é um programa dentro da empresa aonde tem um específico tipo de profissional que durante um mês, dependendo da empresa, mas um mês é o tempo de adaptação do novo funcionário, e se adaptar à empresa e pegar todos os trâmites, toda a parte burocrática e familiarizar com todos, conhecer o nome, saber quem vai fazer parte do seu ciclo de amizade e quem irá se eximir, aquele que irá só ser seu colega de profissão, que acontece isso, que você não é obrigado a ser amigo de todos, mas que desde que saiba resolver os conflitos internos que sejam melhor para a empresa. Eu vou também fazer uma ressalva. É, os supervisores, coordenadores, ficar atento aos bullying acontecendo dentro da empresa. Não é dizer que você tem 13, 15, 20, 30 anos de empresa que você é melhor que aquele que está chegando. Você se esconder atrás de um ego inflado e dizer que você tem 30 anos, dizer que você não erra. Não quer dizer que você é de um jeito e o outro tem um outro jeito de trabalhar, que ele deva ser igual a você e trabalhar igual a você. A tarefa deve ser executada assim de uma forma, mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, porque todo sujeito tem a sua subjetividade e a sua singularidade. E isso é muito importante você ficar, se você ser distribuído dentro da empresa para evitar conflitos. E ter um lugar harmonioso é o que toda empresa precisa para evitar conflitos, porque é muito caro manter um funcionário. Se você contratar hoje e demite amanhã, você está fazendo o seu patrão, analista, psicólogo organizacional, gastar muito dinheiro. E o erro não foi do funcionário. O erro foi de quem não estava observando. E evitar fofocas, evitar mimimi dentro da empresa é o melhor que você faz. Ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que ter a humildade de reconhecer o trabalho do outro e ver se você vê que o outro sujeito não está fazendo como deveria ser, você chega, fala de boa, com a permissão dele, pede a permissão dele, se ele aceita aquela ajuda, e não, assim, e ele com si só, com certeza, ele vai, assim, não é certeza, vou trocar essa palavra, de alguma forma ele vai refletir e vai pegar o que você fala para ele e juntar com o que ele tem de experiência, de bagagem de outro lugar, e vai fazer o trabalho. O importante é o resultado final ser o que a empresa espera. Porque se vier a pressão daquele que diz que tem mais experiência com aquele que é novato na empresa, irá gerar um burnout e irá gerar um desconforto e também irá gerar despesa para a empresa, porque aquele funcionário irá pedir demissão ou irá perder a vontade de estar ali. Porque é muito triste você trabalhar num ambiente doentio, tóxico. Mas o que é o acolher? O acolher é aquela parte onde é designado os funcionários, que seria muito interessante as empresas ter, naquele mês, durante aquele período de experiência, ao invés de largar o funcionário por si só, a Deus dará, você dá o apoio e a assistência para que ele dê continuidade ao que foi proposto a ele. Né? Mas atualmente a forma de processo de captação está sendo mecanizado através das IAs
e dos robôs, né, do robôs, que muitas das vezes você não consegue ser ouvido, você é eliminado por uma mensagem automática. E ali por trás você poderia ter um grande profissional. Você abre, tem uma mensagem muito bonita que dá vontade de guardar para sempre, mas no final tem um não. Seria bem mais interessante você dar vez de voz e ouvir o profissional para que você depois, os analistas tomem a decisão se aquele profissional tem condições de exercer aquela função ou não. Mas vamos lá minha fala, né? Eu disse que ia ser breve, mas sempre eu falo bastante, né? É, não sou pacífico de assertivo, de estar certo. Todo mundo tem o direito de discordar, certo? Não tem uma razão de tudo, né? E quem quiser compartilhar suas experiências, e infelizmente eu não sei por qual motivo eu não estou conseguindo mais fazer live, então os vídeos estão aqui gravados, né? E espero que vocês interajam. E como eu falei no vídeo anterior, que eu falei sobre é, 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 socioafetiva, né? Da pessoa ter a necessidade de ter da parte emocional, né? De não ter o amor próprio e ter aquela necessidade de ter é, o emocional do outro, né? Então, assim, é, vamos lá. Então, assim, vou fazendo mais vídeos, né? Eu tô tentando lembrar a palavra que eu queria falar, mas se vocês lembrarem, vocês escrevam aí embaixo. Mas vamos lá. Como eu falei, é muito caro você manter um funcionário dentro da empresa, né? E fora manter ele mensalmente, porque muitos dos profissionais não têm o conhecimento que acham que é só o salário. Não. Hoje, para manter um funcionário de um salário mínimo, o profissional, o empresário, o empreendedor, ele tem um gasto mínimo aí por cima de R$ 5.000 de manutenção da FGTS, é, férias, décimo, parcela e afins. INSS, né, eu já falei. Enfim. Mas vamos lá. É, Na entrevista, o candidato pede R$ 10.000. RH diz que só pode pagar 7.000. Ele topa, querendo a vaga. Acontece com todo mundo. Principalmente no atual, a empresa meio que induz quanto você quer ganhar. Você sempre coloca menos, mas você sabe que merece mais. Mas por medo de não ser selecionado, você coloca menos. Não é assim, pessoal, que acontece? Pois é. E o que ele não sabe, ele topa querendo a vaga. E o que ele não sabe é que o orçamento real era de 15.000. Meses depois, descobre que colegas ganham mais para fazer a mesma execução de tarefa que ele. E ele se sente enganado. E se sentindo desvalorizado, desmotivado, começa a buscar outras vagas, aí se atualiza através de redes sociais e de busca, como LinkedIn. E a entrevista na hora do almoço, né? E ele sai e assim que consegue algo melhor, aí assim consegue algo melhor. E a empresa pede um talento, gasta 20.000 em uma seleção, é exatamente isso, dependendo do tamanho do posto da empresa, a empresa gasta mais ou menos isso para fazer uma entrevista com os funcionários, que há todo um procedimento por trás, né?
mais 50 mil com perda de produtividade e torna 100 mil reais com retroatividade, que será o manejo dentro da empresa, até encontrar e ocupar alguém para ocupar aquela vaga que ficou vaga, né? Tudo isso porque quis economizar 3 mil reais. Aí vem a parte do RH, vem a falta de comunicação da parte presidencial com a parte administrativa e econômica e dos recrutadores, que escolhem que a empresa, por muitas das vezes, não são atualizadas do mercado, o que acontece, e acabam indo por esse viés antigo, arcaico, do tempo do Fordismo, do tempo do Toyotismo, né, lá do tempo do Karl Marx, lá atrás, né, e então que ninguém sabe fazer, só sabe fazer um tipo de executar um tipo de função, que acaba que sai sem saber como é o processo da empresa, né? Então, enganar um profissional sai caro, realmente sai caro. Veja bem, se pagar 15 mil reais e você pagou 3, gastou mais de 100 mil reais de rotatividade, a empresa sai perdendo, vai até encontrar outro funcionário. Então o mercado é pequeno, a confiança é frágil e o talento, quando percebe o seu valor, vai embora sem olhar para trás. Exatamente. Você tem que ter seu valor. Se você sabe o seu valor, quando te perguntarem quanto você quer receber, não tenha medo. Diga, eu quero 5 mil, 7 mil, 10 mil, R$ 1.000. Quanto você merece receber. Diga seu valor, não tenha medo. Se o recrutador, a empresa não te contratar porque você disse o quanto você merece receber, a culpa não é sua. Quem vai perder é ela, porque talvez vou voltar lá atrás. Vai escolher aquele que tem cheio de título, mas não tem, mas é cheio de má vontade. Aquele que não irá exercer com tanto vigor como aquele que passou a vida inteira aprendendo com a vida. Então assim, fica essa reflexão, talvez algumas palavras fiquem desconexas. Eu estou pensando no próximo vídeo, eu trazer aqui para falar sobre burnout, ou terapia de casais, ou pessoas enlutadas. Sim, fica aí a dica para vocês que têm alguma dúvida, falar sobre algum assunto, e eu vou pensar e venho trazer. Como eu falei na outra live sobre dependência emocional, era isso que eu queria dizer. Eu não tenho muito tempo de estar aqui, né, que a vida é corrida, mas sempre que eu tiver, eu vou vir aqui e conversar com vocês, tá bom? E como eu falei, eu estou bolando um plano para ter meu canal no YouTube e a gente ter essa ideia, conversar. E também estou pensando em abrir um projeto para conversar com o pessoal da segurança pública, o pessoal da segurança privada também. E esses profissionais estão precisando de ajuda de um profissional. Então vamos conversar. E também meus colegas da área da saúde também, tá? E da área da educação também eu tenho qualificação para falar sobre a psicologia escolar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Fica com Deus, tá? Vou deixar aqui disponível o meu direct para quem quiser falar, perguntar algo. Tá bem? Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Fica com Deus.